Abra sua Bíblia comigo em Colossenses. Glória a Jesus, aleluia. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, seu capítulo de número 2. Louvando e agradecendo o nome santo do Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede. É uma honra retornar nessa casa, nessa data festiva. Que Deus em Cristo Jesus abençoe esse conjunto, essa juventude. É uma honra servi-los mais uma vez como ministro da palavra e poder cultuar o Senhor com vocês. Que Deus em Cristo Jesus faça com que nós venhamos permanecer firmes na fé. Deus em Cristo nos abençoe. Deus abençoe grandemente a sua vida. Parabéns por estar à frente deste grupo. Deus seja eternamente louvado. Já fui líder de jovens e sei que não é fácil, mas Deus nos dá graça. Ao pastor da igreja, Deus abençoe grandemente a sua vida. Todos os irmãos, que Deus em Cristo possa nos abençoar. Queridos, Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 6. Colossenses 2,6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados nele, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, na qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele recebestes, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós já estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, aleluia, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Podeis aceitar, queridos, em nome de Jesus. Queridos irmãos, a carta aos Colossenses é o maior tratado cristológico do Novo Testamento. Ou seja, quando nós falamos de matérias da teologia, a cristologia, que é a fundamental, que é a principal, que é a basilar, nós vemos essa doutrina tão importante em diversas epístolas do Novo Testamento, principalmente nos escritos de João, na teologia joanina. Mas quando nós analisamos as cartas de Paulo, Paulo dá uma ênfase singular e diferenciada à pessoa de Cristo Jesus. Imagine que para Paulo não é fácil chamar Jesus de Senhor, porque Paulo é um judeu monoteísta, resultado de um judaísmo do segundo templo, um judaísmo altamente rigoroso, aonde um judeu só poderia chamar de Senhor Yahvé e nada mais. E agora um homem que vem de dentro desse judaísmo absolutista, rigoroso, chamar um outro homem de Senhor, beira uma blasfêmia. Mas quando nós entendemos a carta aos Colossenses, nós temos um tratado cristológico de uma forma extraordinária, porque de fato o apóstolo Paulo quer assegurar a sua tese: esse Jesus, ele é Senhor. Essa epístola, segundo F.F. Bruce, é a epístola mais profunda do Novo Testamento. Nós podemos perceber que enquanto Romanos seria o coração do Novo Testamento, Colossenses seria a cabeça do Novo Testamento.
Essa epístola, queridos irmãos, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Embora houve debates no século XVIII e século XIX acerca dessa autoria, os eruditos chegaram à conclusão: por mais que Paulo se utiliza de algumas palavras que ele não usou em Romanos, em Efésios, em Gálatas, Tessalonicenses, em outras epístolas, nós de fato entendemos que a autoria é do apóstolo Paulo. E quando nós falamos de Paulo, depois de Jesus Cristo, falamos do bandeirante principal da nossa fé, aquele que mais escreveu livros do Novo Testamento. Falamos de Paulo, como eu já disse, um judeu altamente monoteísta, tomado por um zelo extremo, participante de uma das seitas mais ferrenhas dos dias de Jesus e dos apóstolos. Esse homem, ele cresceu em Tarsis. O seu nome foi dado devido a uma homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul. Saul e Saulo é o mesmo nome. Esse homem chamado Saul de Tarsite, ou Saulo de Tarso, ele está envolto na religiosidade judaica. Ele aprende todas as leis, todas as ordenanças, todas as mitzvot. Ele decora os 5 primeiros livros como todo bom menino hebreu antes dos 13 anos. Após completar os 13 anos, ele vai estudar no colégio mais conceituado da época. Hoje, para nós, o colégio mais conceituado do nosso tempo seria Oxford ou Harvard, mas nos dias do apóstolo Paulo era o colégio de Hillel. O professor da época era o neto de Hillel, a saber, Gamaliel. E a história vai nos dizer que Paulo aprende aos pés do doutor Gamaliel. Queridos, Paulo está envolto num cabedal, não só de conhecimento judaico, mas também de um zelo sem amor. Eu digo zelo sem amor porque nos dias do apóstolo Paulo estar estudando em Jerusalém, um movimento muito sutil começa a surgir naquela região. O movimento que começou com 12 homens que estavam até outrora tímidos e acovardados no cenáculo, começam a pregar e a proclamar a mensagem de um tal homem que morreu, mas ao terceiro dia supostamente ressuscitou. Saulo de Tarso, Saul de Tarsite, não entendia o que estava acontecendo. Os homens que estavam amedrontados, agora eles simplesmente vão para as ruas. Dentre os que vão para as ruas tem um jovem diácono recém-consagrado, pregando uma mensagem bíblica e cristocêntrica. Os homens não podem suportar a sabedoria com que Estevão pregava. E está o apóstolo Paulo vendo toda essa cena. A Bíblia nos diz que ele consentiu na morte de Estevão e achou aquilo interessante. Ele pede cartas ao sumo sacerdote Caifás para perseguir os cristãos que estão em Damasco. Ele não entende como que essa seita dos nazarenos, ou a seita do caminho, cresce na Galileia, cresce em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa seita cresce porque na verdade não era uma seita, na verdade não é uma nova religião ou filosofia, mas o reino de Deus pregado da humanidade. Ele vai para Damasco e quer perseguir os cristãos que estão lá. Só que na estrada para Damasco, Deus tem um encontro com Saulo de Tarso. E o texto vai nos dizer que Jesus o brada dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus pergunta o nome de Saulo. Jesus menciona o nome de Saulo 2 vezes. Quantas vezes, igreja? Quantas vezes? No judaísmo antigo isso tem um significado muito profundo. Quando alguém superior chamava outro inferior pelo nome 2 vezes, ele estava querendo dizer: eu te conheço por fora, mas também te conheço por dentro. Irmão Gabriel, como assim? Gênesis capítulo de número 22. O Senhor manda Abraão sacrificar Isaque. Quando Abraão pensa em descer como um cutelo, Deus brada dizendo: Abraão, Abraão. Deus estava dizendo: eu te conheço por fora, mas também te conheço por dentro. Jacó, Israel, pensa em descer para o Egito, e Deus brada dizendo: Israel, Israel. Deus estava dizendo: eu te conheço por fora, mas também te conheço por dentro. Êxodo capítulo de número 3. Moisés pensa
no meio da sarça, o anjo do Senhor brada: Moisés, Moisés. Deus estava dizendo: te conheço por fora, mas também te conheço por dentro. Antes que a última lâmpada do templo se apagasse, Deus estava dizendo: Samuel, Samuel. Deus estava dizendo: eu te conheço por fora e também te conheço por dentro. Jesus estava conversando com Pedro e Pedro estava dizendo: não, Senhor, eu não vou negar. Jesus disse: Simão, Simão. Jesus estava dizendo: eu te conheço por fora, mas também eu te conheço por dentro. Nessa noite, Jesus está chamando crentes, jovens aqui, 2 vezes pelo nome, chamando, dizendo: eu te conheço por fora, mas também te conheço por dentro. Eu te conheço por fora, mas também eu te conheço por dentro. Aleluia! Por que me persegues? Mas Saulo nunca perseguiu Jesus, nunca tocou em Jesus. Porque Jesus fala na primeira pessoa, porque eu entendo que quem toca na noiva acaba tocando no noivo, e quem mexe com as ovelhas vai prestar conta ao sumo pastor. Ninguém toca no rebanho, tem um pastor zeloso que não se descuida em momento algum. Aleluia! Duro é para ti recalcitrar os meus aguilhões. Isso era um ditado muito popular, dito pelos professores da época, inclusive, segundo o historiador Charles Ferguson Paulo, ele vai dizer que quando Paulo entra no colégio de Hilel, o próprio Gamaliel diz isso para ele: duro será para ti recalcitrar o meu aguilhão. Aguilhão é uma arma, uma ferramenta usada para amansar as feras, ou o gado, ou os bois. E a expressão que nós temos quando Paulo respirava ameaças de morte é justamente de um touro pensando em atacar. Jesus está dizendo: diante da minha graça você fica mansinho. Diante da minha graça você agora vai ficar manso. É interessante que Saulo é chamado, é vocacionado, e o Senhor vai dar testemunho de Saulo para Ananias. E segundo a tradição dos pais da igreja, Ananias é discípulo de Judas, e Ananias é o leiro, mexe com o vaso. E Ananias é relutante ao dizer: eu não vou orar por Saulo, não. Aí Deus vai falar na linguagem que Ananias entende: vai, porque para mim é vaso escolhido. Não importa o passado, eu escolhi. Não importa o que fez anteriormente, eu escolhi. Não importa de qual família ele veio, mas eu escolhi. Não importa quais eram os caminhos que ele tomava, mas eu escolhi. Não importa quais eram as intenções anteriores, mas eu escolhi. Para mim é vaso escolhido. É interessante que na chamada de Paulo, Jesus não ilude dizendo: vem, porque eu vou lhe fazer grande. Vem, porque eu vou lhe fazer itinerante. Vem, porque eu vou soprar o teu nome pelos 4 ventos. Todo pregador já recebeu uma profecia assim. Mas Jesus diz: vem, porque eu vou te mostrar como que se deve padecer pelo meu nome. Jesus não ilude ninguém na chamada. Preste atenção em mim: evangelho não ilude ninguém. Se você veio para o evangelho iludido, com prosperidade, com casa, com carro, saiba que isso pode ser bênção de Deus e fruto do seu trabalho. Mas a chamada do evangelho é: vem para sofrer. Primeiro você vem para perder, para depois ganhar. Primeiro você vem para morrer, para depois receber vida. Primeiro você vem para se entregar, depois você vai receber. Jesus não ilude ninguém na chamada. O evangelho não é ilusão. O evangelho é entrega ao Cordeiro de Deus. E sabemos que Paulo é um homem usado por Deus. E Paulo, queridos e amados irmãos, ele vai endereçar cartas a algumas das suas igrejas, e igrejas também que não foram fundadas por ele, igrejas as quais ele nem conhecia, como a igreja de Colossos. A igreja de Colossos ficava entre Hierápolis e Laodiceia, 2 cidades importantes. Hierápolis, uma das cidades mais importantes para o imperador, e Laodiceia, uma das cidades mais ricas do Novo Testamento, também iludida, que se achava rica por aquilo que tinha. E Jesus diz: não, tu é miserável, desgraçada, pobre, cego e nu. Aconselho que compre ouro, colírio e te unjas.
Percebe que vivemos num mundo de ilusões já nos tempos do Novo Testamento. Essa igreja de Colossos era desprezada por alguns, por não estar em uma das cidades mais importantes do Antigo Oriente Próximo no período neotestamentário. A ponto disso, mesmo sendo desprezada, era uma igreja que frutificava. Porque para frutificar não precisa estar entre os grandes. Para frutificar não precisa ter visibilidade. Vou usar aqui a nossa linguagem. Para frutificar não precisa ter muito like. Para frutificar não precisa ter muito seguidor. Para frutificar não precisa do tal do network. Não. Para frutificar verdadeiramente só precisamos estar enraizados nele, edificados nele e regados pela palavra. Essa igreja que era menosprezada crescia, menosprezada pelos homens, acolhida pelo Espírito de Deus, desprezada pelos imperadores, acolhida pelo Rei dos Reis, desprezada pelos governantes, acolhida pelo Senhor da igreja. E o apóstolo Paulo presta a importância de escrever essa carta para elogiar o crescimento. Queridos irmãos, Paulo escreve aos Coríntios para corrigi-los. Paulo escreve para os irmãos de Tessalônica da Bereia para adverti-los. Mas Paulo escreve Colossenses para elogiar a fé dos irmãos e também adverti-los contra algumas heresias. Essa carta tem um propósito apologético extraordinário. O que é apologética, irmão Gabriel? Defesa da fé. E o que nós vimos naqueles dias, eu estou na introdução, nós percebemos que a fé já sofria algumas ameaças. Primeiro, quando Paulo escreve essa carta, ele quer combater o legalismo. A ideia de que as minhas obras ou as minhas ações contribuem na graça de Deus. Legalismo é quando eu tiro Deus do cenário, é quando eu tiro a cruz do cenário e coloco as minhas obras. Eu vou conseguir porque eu sou bom, eu vou conseguir porque eu oro, eu vou conseguir porque eu jejuo, eu vou conseguir porque eu me santifico. Paulo escreve essa carta para dar ênfase à graça de Deus, dizendo: nós não precisamos mais fazer isso, fazer aquilo, guarda dias, guarda meses, guarda anos, celebrar festas, para que possamos alcançar o favor divino. Tudo que nós recebemos é graça, tudo que nós vivemos é pela graça. E permita-me, queridos irmãos, ontem nós comemoramos 508 anos de reforma protestante. E a reforma protestante foi um prato no legalismo da igreja católica 508 anos atrás. E um dos lemas da reforma é sola gratia, ou seja, somente a graça. O que nós precisamos para ser salvo? Somente a graça. Não tem mais obra humana, somente a graça. Não tem mais festa, somente a graça. Não tem mais oferenda, não tem mais alguma coisa que possamos fazer. É somente a graça de Deus, somente a graça. Não tem mais peregrinação à Aparecida, não tem mais peregrinação a Roma e nem ao Vaticano. Somente a graça. Eu não preciso mais guardar um sábado, eu não preciso mais observar 613 leis. Agora é o que? Somente a graça, somente a graça. É pela graça. Cadê os alcançados pela graça? A graça é um golpe de Deus no orgulho humano. A graça tira a minha arrogância, a graça quebra o meu orgulho, a graça quebra a minha prepotência, a graça arranca a minha soberba e mostra: você não tem mérito nenhum. O mérito é do Cordeiro, a glória é do Cordeiro, o louvor é do Cordeiro. Aleluia. O legalismo é quando o homem começa a inventar regras para substituir a graça. Porque quando a cruz já não é mais suficiente, então eu
teve que combater ao escrever essa carta é o gnosticismo. O gnosticismo ensinava que o conhecimento era a fonte para a salvação. Quanto mais você conhecer, então você de fato será salvo. Outro ponto do gnosticismo ensinava que a matéria era má. Portanto, Jesus não poderia ter se feito carne, porque a carne é ruim. É por isso que João ele vai escrever: no princípio ele era o verbo, no princípio ele se fez carne, ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. É por isso que na primeira epístola de João, ele vai dizer: aquele que é a palavra da vida, os nossos olhos viram, nós contemplamos, as nossas mãos tocaram, de fato ele esteve entre nós, ele se fez verdadeiramente homem. A terceira heresia era o antinomismo, a ideia de uma graça barata. E segundo Dietrich Bonhoeffer, no contexto do nazismo, ele vai escrever que um dos piores inimigos da igreja, sutis, é a graça barata. É a graça que não me transforma. E que graça é essa? Que me salva, mas não me transforma. A ideia é perigosa. Eu estou na graça, então eu posso agir de qualquer forma. Não tem problema, um videozinho aqui, uma conversinha ali, uma fotinha aqui. Não tem problema conversar com uma, conversar com duas. Não tem problema. A graça é perigosa. Por que a graça é perigosa? Porque com o meu orgulho e com a minha pecaminosidade, com a depravação total, eu posso querer banalizar a graça. E uma graça banalizada não tem graça, vira desgraça. É por isso que nós permanecemos na graça que Ele revelou a nós. Que graça é essa? Graça que liberta. Que graça é essa? Graça que transforma. Que graça é essa? Graça que nos faz nascer de novo. Que graça é essa que nos leva ao Calvário? Que graça é essa que nos leva ao arrependimento? Que graça é essa que nos leva para o quebrantamento? Que graça é essa que nos traz avivamento? Essa é a verdadeira graça. Cuidado com a graça barata. Cuidado com os teólogos da hipergraça. Outro problema na igreja de Colossos era o culto desvirtuado. Como assim? Eles adoravam aos anjos. Por ter grande influência dos gregos, eles davam ênfase aos anjos. E no meio do culto, eles celebravam as forças angelicais. Quando nós vamos analisar, queridos irmãos, 4 doutrinas aqui estão sendo atacadas. Primeiro, a doutrina de Cristo. E como professor de história eu posso dizer que a doutrina de Cristo, ela foi a mais atacada em toda a história da igreja. Século I, gnosticismo. Século II, marcionismo, que ensinava que o Deus do Antigo Testamento era um, o Deus do Novo Testamento era outro. Século III e IV, arianismo. Jesus é a primeira criação de Jeová, a primeira criação de Deus. Século IV e século V, nós temos também a heresia do nestorianismo. Além da heresia do nestorianismo, temos o docetismo e outras heresias, sempre querendo ofuscar a pessoa de Cristo Jesus. E aqui nós temos outro problema, porque a partir do momento em que eu tenho um Cristo que não é o bíblico, a minha fé não é genuína. Vivemos tempos aonde cada seita, aonde cada movimento e até outras igrejas estão apresentando um Cristo que não é o bíblico. Eu acredito em Jesus, mas qual Jesus? Eu acredito que Jesus não tem partido, Jesus não tem ministério, Jesus não é assembleiano, Jesus não é Deus amoriano, Jesus não é da CCB, Jesus não é das Testemunhas de Jeová. Quem é esse Jesus? Ele é Deus entre nós. Quem é esse Jesus? Como diz o credo de Atanásio, ele é Deus de Deus, ele é luz de luz, ele é gerado e não criado, ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Quem é esse Jesus? Ele não é a primeira criação de Jeová, como ensina Charles Russell. Ele não é o arcanjo Miguel, como ensina Ellen White, a igreja adventista. Ele não é mais um Deus, como ensina os Mormons em Joseph Smith. Quem ele é? Ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Quem é? O maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Quem ele é? O redentor de Jessé, a raiz de Davi,
Eu faço menção no nome de Jesus, porque laço de morte tem que ser desfeito. Obra de macumbaria tem que cair por terra. Obra de bruxaria tem que cair por terra. Fracasso secado tem que cair por terra. A enfermidade tem que ser curada. A enfermidade tem que ser sarada. Na menção do nome de Jesus. Não é o nome de Allan Kardec, não é o nome de Maomé, não é o nome de Buda, não é o nome do apóstolo, é o nome de Jesus. Jesus, 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 Jesus. Alguém já entendeu? Alguém já entendeu? Alguém já entendeu? É o nome sobre todo nome. Aleluia. É o nome de Jesus. Segunda doutrina, a doutrina da criação. Segunda doutrina mais nos nossos dias, atacada nas universidades. Os nossos alunos saem do ensino fundamental, e no ensino fundamental 2 do ensino médio, um professor ateu vai empurrar goela abaixo Charles Darwin nos nossos alunos. Só que Paulo já vai nos ensinar a tese. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o primogênito da criação. Como assim, Paulo? Todas as coisas foram criadas por Ele. Como assim? Ele estava no princípio, quando Deus disse, façamos o homem. Ele estava erguendo os céus, Ele estava esticando a terra, Ele estava limitando as ondas, Ele estava dando profundidade aos abismos, porque Ele é Criador. Segunda doutrina que vai ser combatida era uma doutrina que atacava a redenção, e a quarta, a santificação. Desde o início, Paulo vai lançar as suas teses nessa carta, e a primeira tese que o apóstolo Paulo vai nos trazer: o Evangelho, ele é transformador. Você já parou para pensar o que é o Evangelho? Porque nós damos algumas definições, às vezes rasas, sobre o que é Evangelho. E nós falamos sobre o Evangelho a partir da nossa perspectiva. Mas o que é o Evangelho? Talvez falta palavras no nosso cabedal e no nosso vocabulário para falar de fato o que é Evangelho, mas Paulo vai nos falar o que é. Evangelho é poder de Deus. Evangelho não é uma filosofia criada como as de Platão, de Aristóteles ou Sócrates. Não. O Evangelho não é fruto do racionalismo, do humanismo ou do renascentismo. Não é fruto de Império Romano. O Evangelho é um dom de Deus para nós. O Evangelho é o agir da Santíssima Trindade, buscando salvar aquilo que se havia perdido. O Evangelho, ele é transformador. Quando Paulo dá ênfase ao Evangelho, qual que é a segunda tese que ele quer falar? Segundo, o Evangelho não depende de homens. O Evangelho depende unicamente do Deus Todo-Poderoso. Só que nos nossos dias, queridos irmãos, mocidade que me escuta, nós propagamos o Evangelho como se o Evangelho dependesse dos homens. Martinho Lutero, antes de morrer, em janeiro ele viaja, em fevereiro ele morre. Ele simplesmente vai dizer: não pode se pensar que o Evangelho de Deus está mendigando. Na verdade, na história, os verdadeiros mendigos somos nós. Nós é que carecemos dessa graça. Nós é que carecemos dessa presença. É nós que precisamos dessa gloriosa presença que nos envolve. O Evangelho da graça não está mendigando, só que nos nossos dias é como se o Evangelho dependesse dos homens. Só que Paulo entra com a sua terceira tese acerca do Evangelho. O Evangelho tem poder em si mesmo, e ele não precisa de elemento externo algum para dar certo. Nós precisamos de um templo, e é bom ter um templo, mas o Evangelho não precisa. Nós precisamos de uma estrutura assim, porque nós precisamos congregar, nós precisamos estar abrigados contra a chuva, mas o Evangelho não precisa disso. Nós
precisamos. O Evangelho não depende de nada, senão da unção do próprio Deus. O Evangelho ele tem poder em si mesmo e não depende de nenhum elemento externo. Como assim, irmão Gabriel? Vai doer um pouquinho, mas o Evangelho não precisa dos nossos métodos para dar certo. Deus só está pedindo a nossa ajuda. Como assim, irmão Gabriel? Vai apertar mais um pouco. O Evangelho não precisa fazer aliança com o político A ou com o político B para dar certo. O Evangelho tem poder em si mesmo. O Evangelho não precisa se render ao mundanismo para convidar os jovens e fazer com que torne-se mais atrativo. Não, o Evangelho tem poder em si mesmo. O Evangelho não precisa vir acompanhado de revoluções ou de mudanças de filosofias ou de teorias. O Evangelho tem poder em si mesmo. O Evangelho não precisa fazer aliança com essa política corrupta, porque o Evangelho tem poder em si mesmo. O Evangelho é poderoso, porque ele quebra a cabeça, a graça é extraordinária, porque ela bate o soberbo sem humilhá-lo, mas ao mesmo tempo exalta o pecador sem deixá-lo soberbo. Paulo escreve isso para quê? Para os cristãos que deixaram o paganismo e se consagraram exclusivamente a Deus, abandonando toda a idolatria. Aí quando nós falamos de idolatria, nós pensamos nos primos da igreja romana. Só que idolatria na teologia bíblica, no sentido bíblico, não é só imagem. Idolatria não está ligada à imagem, porque eu posso ter imagem sem idolatrá-la. A idolatria está ligada ao coração. É por isso que João Calvino ele vai dizer: todo coração humano é uma fábrica de ídolos. Se eu não tomar cuidado, o meu coração pode transformar qualquer coisa em ídolo. E é o que nós vemos nos nossos dias: supostos ídolos tomando um lugar que pertence a Deus, muitos idolatrando o seu ministério, muitos idolatram a sua denominação, muitos idolatram até mesmo o seu cargo, outros idolatram o seu currículo, outras pessoas idolatram os seus relacionamentos, outras pessoas idolatram o sexo, o prazer, outras pessoas idolatram o dinheiro, tem mamon no coração. Se nós não tomarmos cuidado, o nosso coração pode ser um altar idólatra, mas louvado seja Deus, que quando nós nos convertemos ao Todo-Poderoso, Ele derribou o nosso altar de idolatria e disse: esse altar é exclusivamente para mim. Ele reina no nosso coração, é Ele que governa no nosso coração. Glória a Jesus. No capítulo 2, versículo de número 5, Paulo vai dar ênfase, capítulo 2, versículo 2. Ele vai dar ênfase aos corações que deveriam ser consolados, que estivessem unidos, pois eles estão crescendo em sabedoria, inteligência e conhecimento de Deus. Crescer na fé também é crescer de forma inteligente. Ao contrário de um pensamento pentecostal antigo que nós tínhamos, a ideia de que o conhecimento mata, a letra mata, ou a teologia esfria o crente, isso é balela, é preguiça. Na verdade, isso revela a preguiça do obreiro que não gosta de estudar a Bíblia. Porque Deus merece filhos inteligentes. Porque a verdadeira teologia ela não mata crente nenhum, ela acende em nós uma chama verdadeira. Porque o filho dedicado está disposto a conhecer a Deus verdadeiramente cada vez mais nas Escrituras. Paulo dá ênfase a esse crescimento. É interessante, queridos e amados irmãos, nós notarmos que Paulo vai falar sobre frutificar, Paulo vai falar sobre andar, sobre agradar, sobre crescer e sobre fortalecer. Só que após falar tudo isso, ele vai levar toda a sua mensagem para a cruz do Calvário. Por quê? Porque Paulo entende que não tem como estarmos enraizados se nós não retornarmos ao Calvário. Essa semana eu fui convidado para
alguns podcasts para falar sobre a reforma, debates sobre a reforma, aulas sobre a reforma, e sempre me perguntaram: irmão Gabriel, a igreja brasileira precisa de uma reforma? Aí eu falei: nós precisamos dar continuidade ao trabalho dos reformadores. Só que não tem como nós falarmos em reforma se nós não voltarmos para o Calvário. Não tem como nós falarmos em reforma se os crentes não retornarem para a mensagem da cruz. A mensagem da cruz que está fora de moda. A mensagem da cruz que já não está mais no repertório de alguns pregadores. Mas é essa mensagem que faz Satanás bater em retirada e o pecador se converter a Cristo verdadeiramente. Ninguém cresce em Cristo se não estiver enraizado na cruz e no Calvário. O que Paulo está fazendo, irmão Gabriel? Paulo está exortando os crentes de Colossos a buscarem não algo novo, mas se aprofundarem naquilo que já receberam. Porque a nossa geração gosta de coisas novas, quando que na verdade a proposta não é receber algo novo, é preservar o que nós recebemos e retornar para as nossas raízes. Enquanto as nossas gerações clamam por algo novo, algo revolucionário, algo inovador, nós ficamos com aquilo que alguns consideram velho. Porque aquilo que para alguns é velho, que nos dá vida, que nos fortalece, que nos guia, que nos direciona, que sacia a nossa alma, que sacia a nossa sede espiritual. Paulo, ele simplesmente vai usar algumas afirmações extraordinárias. Primeiro, enraizados. Segundo, edificados. A palavra edificados está no presente passivo, denotando uma ação contínua. Ele está querendo dizer: enraizados nós já fomos, mas edificados todos os dias. Enraizados nós já fomos, as nossas raízes já desceram ao leito do Calvário, mas edificados é uma ação contínua. Hoje é um pouquinho, amanhã é mais, e depois é mais, e depois é mais. Por quê? Porque quando a chuva vem, pode até balançar, mas não vai derrubar. Porque quando a tempestade vier, pode até balançar, mas não vai derrubar. Porque nós estamos edificados. Em Efésios, Paulo vai dizer para buscarmos essa edificação em amor. Ou seja, não tem como nós edificarmos uns aos outros se nós não vivemos em amor, se nós não vivemos em comunhão, se não vivemos em unidade. É por isso que Paulo vai preservar a unidade, para que haja uma edificação saudável no corpo de Cristo. Porém, edificação não é crescimento abusivo. Porque tem muitas pessoas que acham que frutificar na obra de Deus é simplesmente crescer. Cuidado, existem doenças que também fazem crescer no corpo humano. É por isso que crescer na presença de Deus não é aumentar, é ser saudável, é cultivar uma vida de relacionamento com Deus. E Paulo, no capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer: tomem cuidado com as filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e segundo rudimentos do mundo, e não de Cristo. Queridos irmãos, parece que Paulo escreve essa carta para a nossa geração, porque nunca se viu um tempo onde nós somos bombardeados por terríveis filosofias. O crente abre o celular, em 10 minutos ele vê 100 vídeos, 100 reels, e cada um falando do cristianismo segundo a sua ótica. E depois o pastor vai ter que se desdobrar para desfazer toda aquela confusão doutrinária na cabeça daquele crente. Cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você presta atenção, cuidado com quem você dedica a sua mente. Tem muito ministro de Satanás por aí, tem muito servo de Satanás por aí, tem muito falso mestre por aí. E o pastor, o doutor Rousseau Shedd, ele já dizia que a apostasia nunca começa pelo herege de fora, é pelo falso mestre que começa aparecendo no meio do rebanho. Cuidado, irmãos, com as doutrinas equivocadas, com os falsos ensinamentos
ensinamentos, com aquilo que parece ser atraente nos nossos dias. Uma doutrina atraente é a ideia do desigrejado, da independência. Eu não preciso do templo, eu não preciso do culto, eu não preciso do pastor. Então você não precisa da graça, então você não precisa de Deus, então você não precisa do Evangelho, porque o Evangelho nos leva a congregar, o Evangelho nos leva a entender que esse ambiente é bom para a nossa comunhão. Cuidado com as vãs filosofias, mas também cuidado com a tradição dos homens. Homens que determinam, não faça isso, não faça aquilo, não se vista daquele jeito, não tenha barba, não tenha aquilo, não vista-se daquela forma. Tradições de homens que acabam tomando o lugar do Evangelho. Isso não é mensagem de Deus. E terceiro, cuidado com os rudimentos do mundo. Os ensinamentos do mundo, aparentemente para nós, parece não ter mais efeito algum. Só que, queridos irmãos, devemos tomar cuidado, porque o mundo está ensinando, o mundo está dizendo, e o mundo tem propagado: não há mais macho e fêmea, todo mundo é um gênero qualquer, porque gênero é uma construção social. Mas nós estamos pautados na palavra, e a Bíblia diz: e Deus criou macho e fêmea, e macho e fêmea os criou. Tomemos cuidado com os rudimentos do mundo. Aleluia. Aí Paulo vai dizer: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia. E nele nós estamos perfeitos nele. Nós estamos perfeitos em quem, igreja? Em Cristo. Não tem perfeição fora de Cristo. Não tem perfeição fora de nosso Senhor. E aí chegamos no versículo que eu queria. Ele vai dizer: nós somos circuncidados, mas não aquela circuncisão da carne, mas na circuncisão de Cristo. E nós fomos sepultados com Ele no batismo. A palavra sepultados, que é a palavra sepultura, ela está ligada no pensamento judaico ao ventre e ao tanque. Ao tanque, ventre e sepultura. Para o judeu isso é algo extraordinário, porque são 3 lugares de passagem: o tanque para purificação e banho, o ventre para entrar na vida e a sepultura para sair dela. Quando começam os ritos do batismo, o tanque para o judeu representa tanto o ventre quanto a sepultura. É por isso que o batismo é tão importante, porque quando nós somos batizados, nós entramos numa sepultura, mas quando nós saímos das águas, nós saímos de um ventre. Como assim, irmão Gabriel? Nós fomos para a sepultura, porque a água nos cobriu e nós morremos com Cristo. E a chamada do Evangelho é essa: primeiro morrer com Ele. É por isso que Paulo diz: eu já estou crucificado com Ele. Eu já não vivo mais eu mesmo, mas é Cristo que vive em mim. Nós já morremos para o nosso eu, morremos para a nossa vontade, morremos para o nosso desejo, morremos para o nosso orgulho, mas é Cristo que vive em nós. É Cristo que vive em nós. É Cristo que vive em nós. Se nós somos uma semente e precisamos estar arraigados em Cristo, enraizados em Cristo, nós precisamos seguir o conselho de Jesus. Uma semente, ela só dá fruto depois ela morrer. Quer dar fruto? Esteja disposto a morrer primeiro em Cristo. E seja disposto a abrir mão do seu próprio eu. Mas ao mesmo tempo que nós somos levados para a sepultura, no batismo nós saímos do ventre. Não do ventre materno, como pensava Nicodemos, mas do ventre celestial. Nós fomos gerados para uma nova vida. Nós fomos gerados para viver em novidade de vida. Nós somos nascidos do alto. Nós nascemos de novo. E o apóstolo Paulo vai dizer, eu já vou encerrar: Ele nos perdoou, e Ele riscou a cédula que era contra nós, e as suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, Ele tirou do meio de nós e gravou na cruz.
nós tínhamos uma cédula que apontava que nós éramos eternos devedores. Nós tínhamos uma dívida impagável, que não tínhamos recurso para regularizar essa dívida. É maior do que qualquer dívida que você tem no Serasa, diga misericórdia. Uma dívida terrível, mas alguém decidiu pagar essa dívida por nós. E a Bíblia vai nos dizer que na cruz ele bradou Tel Telestai. E Tel Telestai significa está consumado. Mas Tel Telestai também significa você está livre. Mas Tel Telestai também significa a dívida está paga. Quando chegávamos antigamente em algum lugar, se carimbava a nossa dívida com um carimbo dizendo está pago. Na cruz, quando o Filho de Deus bradou Tel Telestai, ele está dizendo a dívida foi paga. Aquela dívida que Adão começou no Éden e nós só fomos aumentando com os nossos pecados, ela foi paga. Ele pagou a nossa dívida. Não devemos mais nada ao diabo, não devemos mais nada ao mundo, não devemos mais nada a ninguém. A dívida foi paga. Ele disse Tel Telestai, está consumado. Isso é algo glorioso para nós, queridos e amados irmãos, porque estar firmes nas nossas raízes é retornar a essa mensagem gloriosa, é retornar ao Calvário. Perguntaram para Leonardo Ravenhill, e ele disse isso no livro Porque Tarda ao Pleno Avivamento, o que é que nós precisamos para um avivamento tão glorioso? E ele vai dizer, nós não precisamos de visões dos céus, eu não preciso de visões de anjo, eu não preciso de visões do inferno, mas eu preciso de uma visão do Calvário, eu preciso de uma visão do que aconteceu no Gólgota, eu preciso de uma visão do cordeiro morto, dilacerado, eu preciso de uma visão do madeiro ensanguentado, do seu sangue escorrendo. É essa visão que me aviva, é essa visão que me anima, é essa visão que me dá vida. Tem muita gente enganada por aí, vendo anjo em qualquer lugar, seguindo profeta em qualquer lugar, seguindo profecia, revelação e revelamento, mas nós somos signatários da mensagem da cruz, porque é a mensagem da cruz que nos dá vida, é a mensagem da cruz que nos levanta, é a mensagem da cruz que nos renova, é a mensagem da cruz que é o motivo, a razão e a circunstância para nós não pararmos. Porque continuar, porque o Cordeiro se entregou no meu lugar, porque permanecer firme, porque o Cordeiro se entregou no meu lugar, porque estar aqui reunido e comemorar mais um ano, porque o Cordeiro se entregou no meu lugar. Glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. A cruz não é o plano B de Deus. Deus não tem plano B. Só tem plano B quem falha no plano A. E Deus não falhou no plano A. É por isso que a cruz é antes de todas as coisas. Antes de Deus dizer haja luz, Ele já havia dito haja cruz, haja sangue, haja perdão, haja salvação. A cruz não é um acidente. A cruz não é resultado de revolução humana ou da maldade dos romanos, não. A cruz foi caminho que o próprio Deus preparou para nós, para que nós fôssemos reconciliados com Ele. E o texto diz, versículo 15: despojando os principados e potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Essas duas palavras não combinam. Cruz e triunfar não combinam, porque a cruz é vergonhosa. A cruz era a punição para o lixo do lixo do lixo da sociedade. Como assim, irmão Gabriel? Criminosos comuns pagavam uma pena para o Estado e estava tudo certo. Depois de anos era solto, como a nossa justiça é. Criminosos mais terríveis, prisão perpétua, ou ficava simplesmente trabalhando no navio ou no galés até morrer. Mas o lixo do lixo do lixo da sociedade, que os romanos não queriam nem na prisão, nem de uma forma temporária ou de uma forma plena, enfim, estes iam para a cruz. É por isso que Jesus ele morre como lixo do lixo do lixo da sociedade. Jesus não morre como um criminoso comum.
Jesus não morre como um criminoso da maior esfera. Jesus, ele morre como o mais indigno dos homens. Mas tem algo didático aqui. Porque Jesus desce ao nível da dignidade humana? Porque Jesus desce ao último degrau da dignidade humana? Justamente para resgatar quem está lá. Jesus morre como o mais indigno dos homens, para mostrar que até os indignos dos homens podem ser alcançados pela graça. Pode ser alcançado pela graça. Pode ser alcançado pelo perdão de Deus. Porque a palavra cruz e triunfar não combina? Porque a cruz é vergonha. Porque a cruz para alguns é derrota. Porque a cruz para alguns é zombaria. Mas para o nosso Deus foi vitória. Vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado e vitória sobre o inferno. Ele na cruz venceu principados e potestades. Ao contrário do que pregadores pregavam antigamente, o inferno não se alegrou com a morte de Jesus. Pelo contrário, o inferno se agonizou com a morte de Jesus, porque na morte dele estava a nossa vitória, porque na morte dele estava o nosso triunfo, porque na morte dele nós fomos reconduzidos a Deus. Aleluia. E aqui eu encerro. Após tratar tudo isso, que o culto deve ser a Deus e não aos anjos, que o culto deve ser a Cristo, ao Criador e não às criaturas, ele diz assim: portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Se vocês realmente estão vivendo essa plenitude, se vocês cresceram, frutificaram, estão enraizados, só resta uma coisa para vocês: buscar as coisas que são de cima. As coisas aqui de baixo são temporárias, são passageiras, mas nós vamos buscar as coisas que são de cima. Me dói na alma ver igrejas que fazem movimentos para conseguir coisas materiais, mas ninguém mais se reúne para conseguir batismo com o Espírito Santo. Ninguém mais se reúne para buscar os dons de Deus. Ninguém mais se reúne em oração dizendo: nós só vamos sair daqui quando o último crente falar em línguas. Ninguém mais se reúne para buscar as coisas do alto. Estamos materialistas, estamos céticos, estamos incrédulos. Mas nessa noite nós vamos buscar as coisas que são do alto. Nós somos levados como nos dias da reforma. Nós vamos buscar as coisas que vêm do céu. Nós queremos é graça, nós queremos é glória, nós queremos unção, nós queremos presença, nós queremos poder do Espírito, nós queremos glória, nós queremos o fogo que vem do céu, o fogo que vem do alto. Aleluia. Aleluia. Glória. E no verso 3: vocês já estão mortos. Não sou eu que estou chamando vocês de mortos, não é Paulo. Vocês já estão mortos, e a vida de vocês está escondida com Cristo. Quem tem raízes está escondido em Cristo. Quem tem raízes está escondido em Cristo. Estamos escondidos no leito, estamos escondidos no Calvário, estamos escondidos no Gólgota, na cruz do meio, estamos escondidos pelo sangue, pelo corpo do Cordeiro de Deus. Não aquele somente que padeceu, mas aquele que ao terceiro dia ressuscitou. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Espírito de Deus. Tu és tremendo, Jesus. Estamos escondidos em Cristo.